junina dentro dela, teve um abrandamento e até ideias se divergiram de teólogos e estudiosos da palavra de Deus, né, pastores, no sentido de que se a festividade é uma festividade cultural, se a festividade é uma festividade que não remete à sua origem, que é a adoração, né, a santos, né, se é apenas uma incorporação cultural do caipira, da comida típica, né? E aí é válido para essas igrejas que incorporaram essa festividade dentro de uma liturgia. Por exemplo, fazem um arraial gospel, você já deve ter visto, né? Já. O arraial do povo de Deus e incorporam essa festividade. Então há uma divergência de opiniões aí e há uma certa polêmica, né? Dentro dessa questão dessa festividade, porque muitos aceitam ela como não do jeito que é a sua origem. Todos entram em consenso dizendo que a festa junina na sua origem ela não é para o cristão protestante participar, porque é uma festa que o catolicismo incorporou, né, trouxe isso no século VI, a tentativa do catolicismo, como fez em outras festividades, de incorporar uma festa pagã, cristianizar uma festa pagã. Ela tentou, a Igreja Católica, isso foi no século VI, cristianizar essa festa pagã que já existia. Depois nós vamos se ater às origens. Mas, assim como fez com o Carnaval, né? E ela tenta cristianizar e ela acaba se paganizando, né? Fazendo o efeito contrário. E isso foi no período sombrio da Igreja Católica, o período em que entrou todo tipo de corrupção na Igreja Católica, né? Que a gente sabe que foi a partir do século III, 320, lá em Constantina, que a igreja se oficializa romana, né? Ela deixa de ser igreja apostólica apostólica para ser a igreja apostólica romana. Lá ela se romanizou, então o paganismo entrou de com força dentro da igreja. E na tentativa de agradar, né, ocorreu o erro de que, agradando ali os pagãos ou trazendo essa festa pagã para dentro do cristianismo, o erro foi que em vez de cristianizar a festividade, acaba que paganizando o cristianismo. Isso é um perigo, né? Esse negócio de querer agradar, pastor Jonas? Isso, essa questão de querer agradar, ela não é mais para nós, protestantes, né? Porque se fosse para permanecer da mesma forma que estávamos, nós não tínhamos se desvencilhado e saído na reforma protestante, né? Então a questão, nós temos que andar na contramão da cultura muitas vezes, né? A cultura pode ser é uma festividade que ela remete só ao caipira, às comidas típicas, não tem mal nenhum nisso, mas essa sutileza, o texto aqui que eu separei, ele fala um pouco sobre isso. Essa sutileza, esse negociar, né, que acaba muitas vezes corrompendo a igreja no decorrer do tempo. A história mostra isso, a história da igreja, se você for pesquisar a fundo lá, isso depois do século III, aí lá no século VI a gente incorporado essa festividade pagã dentro do cristianismo, e até colocam ela era uma festa pagã que já acontecia, e eles tentaram cristianizar ali, remetendo a adoração ao santo João Batista, né? Eles canonizaram, né? O São João não é o apóstolo João lá, é João Batista mesmo. João Batista. Então, por isso que tá lá, o nome, né? São João, a festa de São João. De São João. Essa festa é mais para o lado aqui do Nordeste, né, pastor Jonas? Ela é uma festa que a cultura é muito forte dentro do povo caipira, né, da região ali nordestina, mas que não tem origem nordestina em si.
os portugueses trouxeram ela, né? E o que a cultura fortaleceu ao longo do tempo foi a questão da comida típica e o caipira, a fogueira, né? Todos esses elementos, eles permaneceram vivos, né? Ainda, e uns se fortaleceram ainda mais. Mas existiam outros. Existiam as simpatias, né, que eram feitas, né, nesse período, né? A questão da foto de Santa, não era só, incorporaram outros, a Igreja Católica, né, uma tradição católica não é nordestina, mas ela veio pelos portugueses que trouxeram, porque o catolicismo é muito forte, né, na cultura portuguesa. Então eles trouxeram essa festa, e os elementos que tinham eram simpatias, que é uma espécie de bruxaria mesmo, né? Uma espécie de... eu não digo nem bruxaria, mas de feitiço, sei lá, mesmo, feitiço, macumba, né? Isso. Sei lá, porque incorporaram Santo Antônio, Santo Casamenteiro nessa festa. Existe lá a Barraca do Beijo, existe lá dentro dessas festas. Por quê? Porque não é só João Batista, incorporaram o santo, nessa festa esses elementos da adoração a Santo Antônio e tal. E tem as simpatias lá que eles fazem, colocam o santo nesse período, colocam o santo de cabeça para baixo, né? Dentro da água, até você conseguir um casamento, um relacionamento, né? Então tem toda essa... Eles torturam a imagem, né? Eles torturam a imagem para conseguir o relacionamento, o casamento. Não deixa de ser uma espécie de bruxaria, ou feitiçaria. Então esses elementos, eles foram se perdendo mais ao longo do tempo, né? A questão das preces, das rezas e tudo. E foi se fortalecendo a cultura caipira e das comidas típicas, né? Principalmente para os cristãos que aderiram a essa festa também, aos evangélicos que aderiram a essa festa. O arraiá deles não tem adoração a ídolos, aí se fortalece a cultura caipira e as comidas típicas, né? Então eles se vestem como caipira e ali fazem comidas típicas, né? E tiram de lado ali os evangélicos que participam dessa festa. Eles tiram de lado a questão da adoração a ídolos, das simpatias, dessa questão cultural que como é que eu posso dizer? Que é ali a origem da festa, né? Sim. A origem da festa. Eles se desvencilham um pouco da origem para poder dizer, não, aqui a gente faz diferente, né? Ou faz para segurar os seus jovens ou quem gosta da festividade dentro da igreja nesse período, né? Porque eu acho um erro, né? Tentar fazer com que para agradar certo tipo de público, trazer uma festividade como a Igreja Católica fez no passado, tentar cristianizar uma festa pagã, e você acaba paganizando os cristãos, fazendo com que esses cristãos se tornem cada vez mais carnais, e daqui a pouco, para você mantê-los ali na igreja, Charles Spurgeon falou isso uma vez, Paul Wash falou uma vez, e ele disse que para você manter cristão, se você quer fazer programações carnais para manter crentes na igreja, você vai acabar criando cristãos carnais, e daqui a pouco vai ter que fazer mais programações ainda mais carnais para que segurar, eles venham permanecer na igreja. E assim, quando a pessoa se preocupa com essa questão de que o crente, a ovelha do Senhor não tem isso. A ovelha do pasto de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Não precisa estar fazendo... porque começa pelo arraia gospel, aí depois você vai ter que fazer balada gospel, aí você depois vai ter que fazer rave gospel, para poder agradar difícil, o povo, né? Aí você vai ter que ficar cada vez mais carnal para esse povo não sair da presença de Deus, né? Então nunca foram ovelha do pasto de Jesus, né? E o pior é que tem tudo isso, né, pastor Tem Jonas? tudo isso, tem. Arraia gospel, um monte de coisa mesmo. Mas vamos lá. O que a Bíblia fala sobre essa festividade, pastor Jonas? Bom, a Bíblia não fala sobre a festividade de São João, até porque foi incorporado às festas da igreja cristã lá no século VI, né? A igreja católica fez isso.
trazendo uma festa que era pagã, que era ali no início, deixa eu ver, era uma festa pagã que eles comemoravam a chegada do sol, né, do verão ali, né, ali após o inverno, para que suas colheitas fossem abençoadas, assim, fossem prósperas. Eles faziam inúmeras comidas, eram banquetes, né, e tinha também outro elemento pagão, que, se eu não me engano, a deusa Juno, sei lá, uma deusa mais ou menos com esse nome, que e depois o catolicismo trouxe para Joanina e Junina, né? Então tudo isso está ligado. Associaram o nome. Associaram, então tem uma ligação, ela tem uma origem pagã, mas o catolicismo ele tentou cristianizar, incorporando ali a adoração a João Batista, né? Ao santo São João, né? A Santo Antônio, colocando outros santos, como fizeram com o carnaval, né? Dentro da quarta-feira de cinza. E por que é nesse período? Porque eles comemoram o nascimento de João Batista, né? Eles comemoram a vida, o ministério de João Batista também, né? Só que canonizam, adoram ele como santo. Sim. E por que é nesse período, né? Justamente porque João Batista nasce 6 meses antes de Jesus Cristo, e para eles Jesus nasceu em dezembro, né? Por isso é em junho, né? 6 meses antes, João Batista nasce, como a Bíblia descreve mesmo, que ele era mais velho que Jesus Cristo, 6 meses de idade, né? E por isso é nessa data. Mas a festa tem essa origem, que não é cristã, né? Mas que o cristianismo católico ele tenta cristianizar a festa pagã, como faz no carnaval. Trazendo ali os elementos da quarta-feira de cinza, né, e toda aquela festividade para o carnaval, né, que pode ser até um tema de um programa nosso, né? Não sei se a gente já falou sobre o carnaval. Não, né? Não. Fica aí uma dica para a origem do carnaval, depois a gente trazer. Mas é isso, a Igreja Católica incorpora ela nas suas festividades, né, e ela tem essa origem de adoração a ídolos, primeiramente a deuses pagãos, depois a ídolos, que é os santos católicos, né? E depois foi se fortalecendo a cultura, na cultura popular, a questão do caipira e das comidas típicas caipiras, né? Então é o que se fortalece hoje, que a gente vê. Existe o lado religioso, né? Existe, aí é incorporada a quadrilha, as danças, né? Os rituais de simpatias, né? Dentro de tudo isso, né? A adoração, ou as preces aos santos, né? Tudo isso é incorporado à festividade junina no decorrer do tempo. E a cultura, ela fortalece o caipira e a comida típica, que é o que os cristãos que comemoram essa festa se atêm, né? Eles tiram o caráter religioso da festa, né? Eles eu tiro o caráter religioso, porque a festa ela é de caráter religioso. Eu tiro o caráter religioso e fico com o aspecto cultural, né? O aspecto cultural da festa. Não, é cultura popular, né? Mas já a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da cultura. É uma cultura popular, mas nem toda cultura popular o cristão convém ao cristão. Eu fico assim naquele texto, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque assim como eu sou contra, né? Porque há opiniões divergentes, é claro. O tema é polêmico, né? No meio cristão é verdade. Há igrejas evangélicas inúmeras que fazem o seu arraiá gospel ali para o seu crente não ir para o arraiá secular, que eu acho um erro absurdo. É verdade. Querer imitar, né? Isso, querer fazer como a Igreja Católica fez no passado, né? Cristianizar o que é
pagão. E o pior que é feito duas vezes, né? Porque a Igreja Católica faz isso e você tira do caráter religioso da Igreja Católica para tentar cristianizar, protestantizar, né? O que foi cristianizado pela Igreja Católica, agora você protestantiza, tirando os santos e trazendo para dentro da Igreja Católica, para dentro da Igreja Evangélica Protestante. Então, assim como eu sou contra Halloween, assim como eu sou contra o cristão participar, né, da festividade de Halloween, na festividade do Carnaval, eu também sou contra, né? Há opiniões divergentes, é claro, vou te dizer aqui, e eu já até expliquei isso, tira um caráter religioso e diz, não, eu vou tirar o caráter religioso e fico com o aspecto cultural, da comida típica e do caipira, pronto. Isso. Na verdade, isso não há pecado nisso mesmo. Não, a questão da comida típica e do caipira. Você ali, né? Não há. O que eu quero trazer aqui em evidência é a origem de tudo isso, né? E que nós somos chamados a andar muitas vezes contra a cultura, né? Não é de acordo com a cultura, muitas vezes, uma festa popular, cultural e tal. O carnaval também se tornou uma festa popular e cultural. E os cristãos, alguns também, para você ver como a igreja tem se secularizado, né? Através do tempo, e o secularismo tem tomado conta de muitas igrejas, assim como fazem na festa junina, fazem também no carnaval, mas ao meu ponto de vista, mesmo tirando o aspecto religioso da adoração de ídolos, da simpatia, da bruxaria, mesmo tirando tudo isso e ficando só com o aspecto cultural, eu não vejo nada que edifique em relevância alguma dentro dessa festividade, participar ou fazer familiar ali, não ir para um canto e fazer entre a família. Se eu quiser comer comida caipira, eu como em qualquer época do ano, né? Não é pecado a comida caipira em si, não é pecado ali fazer aquele momento ali um momento caipira ou interiorano, né? Não tem sentido isso, porque se eu quiser comer uma canjica, se eu quiser comer um milho assado, eu posso comer isso em qualquer época e dar para o meu filho para comer em qualquer época. E o pecado não está em si nisso, está no aspecto religioso, na festa religiosa, naquela concentração ali. É isso, dentro da festa em que acontece porque tem essa origem, né? Aí tem as danças, a fogueira, né? Que é outro também aspecto que, se você for olhar a cultura em que aquilo foi incorporado dentro, né? Já é um aspecto também pagão, né? A questão das simpatias, casamento, da questão da adoração aos ídolos, né? Dos santos, né? E tal. Então dentro de todo esse contexto, contextualizando a história em que é feito as festas de São João, né, as festas juninas, é por isso que eu fico com o texto: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Verdade. Dentro do aspecto religioso, pecado para o crente. É pecado ir para uma festa em que esteja sendo lá tendo preces a Santo Antônio, a São João. Mas eram homens de Deus, né? São João era o João Batista, aquele que veio endireitar as veredas, veio preparar o caminho de Cristo. Mesmo assim, nosso único intercessor é Jesus Cristo, né? Nem Maria, mãe de Jesus, não é nossa intercessora. Foram homens, mulheres de Deus. Verdade. Mas a palavra de Deus proíbe a adoração a ídolos, né? E quando ela proíbe, não só lá no segundo mandamento, mas Paulo falando a cristãos no Novo Testamento, em Coríntios, ele vai dizer que o ídolo nada é, né? Então, para que vai estar fazendo prece a Santo Antônio por casamento, ou fazendo simpatia para conseguir casamento, se o ídolo nada é? É verdade. E se eles estão mortos como qualquer outro que está morto, sepultado, não pode operar milagre, nem pode interceder por mim. Então eu estou cometendo pecado quando eu estou numa festa de São João, ou uma festa junina, em que lá está tendo adoração a ídolos, em que lá se fazem preces, né, a esses ídolos, em que lá é incorporado esses elementos pagãos de que se deu origem à festividade.
De onde veio essa festividade, pastor Jonas? A gente falou um pouco sobre isso, né? Mas antes de eu falar um pouco, eu aqui separei o texto e eu não li ainda, né? Tá aqui em Colossenses capítulo 2, verso 8, diz assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha, vãs sutilezas, o que é isso? Coisas sutis que não edificam, né? São vãs. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, em que glorifica a Cristo, né? Glorifica a Cristo essa festa? Tem origem cristã, bíblica? Tem base bíblica? Tem origem cristã para que eu participe? Assim como vale a pena incorporar isso à minha festividade cristã dentro da minha igreja? Porque a gente sabe que existem o que são chamados sacramentos, né? E que são ritos ou festividades que nós, na Nova Aliança, comemoramos. Todo cristão, que é o batismo e a Santa Ceia, né? E isso é o mandamento de Cristo e a gente incorpora na nossa igreja porque existe uma base bíblica, existe solidez, existe mandamento para isso, né? Porque se não existisse mandamento, nem solidez, nem doutrina para isso, nós também não incorporaremos essas festas, né? Até porque várias festividades que existiam lá na Antiga Aliança foram abolidas na cruz de Cristo, né? Várias festividades, né? Várias coisas rituais, né? Todos os rituais ali são abolidos na morte de Cristo, porque ele crava na cruz toda aquela simbologia da Antiga Aliança, todo aquele ritualismo da Antiga Aliança, e ele inaugura ali um novo tempo com seus discípulos, e algo assim que não tinha sido visto na Nova Aliança, o batismo, né, por imersão, né, e a ceia do Senhor, né, Santa Ceia ou Ceia do Senhor, como queremos chamar. Então, isso são as duas festividades ou rituais que nós fomos incorporados por mandamento e por autoridade bíblica, né, por base bíblica, por doutrina de Cristo, que Cristo ensina aos seus discípulos e manda com que seja feito. Mas em que glorifica, né? Como diz o texto aqui. Rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Segundo, olha, tenham cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutis, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então é rudimento do mundo, é cultura popular, mas nem toda cultura popular, embora muitas vezes seja lícito, como eu já falei, tirando o aspecto religioso, que é o pecado em si, né? Ficando só com o aspecto cultural, embora seja lícito você participar pelo aspecto cultural, mas acredito eu que não convém. Por quê? Não glorifica a Deus, não tem origem cristã, é origem pagã, né? Não tem origem em glorificar a Deus, não tem origem em nada que me edifique como cristão. Verdade. Então, pelo contrário, é incorporado nelas sutilmente, assim, sorrateiramente, muita coisa que tem a ver com até bruxaria, simpatia, né? É incorporada a questão da adoração a ídolos e às vezes as preces a esses ídolos, né? Geralmente o catolicismo nessa festa é quem se dedica, né, a fazer as quadrilhas, em fazer tudo isso. Aí você vai lá e compartilha com a fé deles. Você vai lá e participando da festa deles, você está também ao mesmo tempo adorando aqueles ídolos que estão sendo ali homenageados naquelas festividades. É verdade. Cristo não é o centro, né? Cristo não é a homenagem principal. Cristo não é Cristo não é o centro ali. Não, é um santo católico. Então, aqui, ó, os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, né? Então, fica aqui a minha opinião e, biblicamente, eu acredito que sou respaldado nela. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Quitéria da Silva, que está aqui conectado com a gente. Nossa irmã Tereza Souza, um abraço, minha irmã, Deus abençoe a sua vida.
Moura Edvils, nossa querida irmã Raquel Edvils, ou então nosso querido irmão Edvils, conectado com a gente. Ela diz fazer isso em nome de mim. Isso, ela comenta aqui também, né? A Santa Ceia e o lava-pés. Isso. É verdade. Eu nem falei sobre o lava-pés porque o nosso entendimento é que ele, como nossa irmã diz, né? Ele faz parte, né? Da ceia. É por isso que eu não falo separado, né? A ceia do Senhor e o lava-pés, porque eu acredito que o lava-pés é a primeira parte ali da ceia do Senhor. É verdade. Iraci Evangelista Dias, ela diz que é lá da IAP de Primavera do Leste, lá do Mato Grosso. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Pastor Jonas, que pecado há nessa festividade, né? Você já falou que tem alguma coisa? Isso, o pecado está no aspecto religioso da festa, o aspecto pagão e religioso. O aspecto cultural em si, Diácono Gildo, não é pecado. É por isso que há muita divergência e há uma certa polêmica sobre isso. Porque se fortaleceu dentro da cultura popular brasileira muito o aspecto cultural do caipira e as comidas típicas, né? E dentro do caipira, ou uma homenagem ao caipira do campo e à comida típica, no pecado não há pecado em si ali. O pecado está dentro do aspecto religioso e pagão em que se deu origem à festa que leva o nome, né? Isso. E a quem é oferecida a festa, né? Por exemplo, dentro do aspecto religioso, a São João, que é um santo católico, né? Nós não adora, o cristão protestante não adora João Batista, né? Mesmo que sabendo que ele é um homem de Deus, como Paulo, como os discípulos, os apóstolos, mas nós não adoramos e nem fazemos preces, né? A nenhum deles, como eles fazem também dentro desse período junino, de junho e julho, preces a Santo Antônio, né? E tal. Incorporam também dentro da festa outros santos. Mas aí o pecado, Diácono Gildo, está dentro do aspecto religioso, mas é aquele mesmo ditado. Se eu abro a brecha, assim, isso é uma opinião, porque assim, a festa junina nós não vamos ter aqui como falar biblicamente, porque é uma festa incorporada dentro da tradição cristã, lá no século VI, né? Então não tem como, a Bíblia não vai falar sobre festa junina, mas ela vai nos dar princípios para que a gente possa discernir, né, o que fazer diante da festa junina. Então a Bíblia ela vai nos dar esses princípios que nos norteiam, que regem a nossa vida diante da cultura do mundo, né, dos rudimentos do mundo. Então, dentro dessa festividade, dessa tradição pagã incorporada ao cristianismo, como eu já falei, né, e que foi tentado cristianizar pela Igreja Católica, mas foi no tempo que a Igreja mais se paganizou, que foi no tempo que ela virou romana, né? Que ela foi a religião oficial do Império Romano, onde ela virou Estado. A Igreja virou Estado e ela se paganizou em vários aspectos, né? E esse foi um dos aspectos trazendo a festividade pagã, assim como o Carnaval era uma festa pagã e promíscua, né? Eles tentaram cristianizar e paganizaram ainda mais o seu cristianismo lá, que foi um período assim de trevas da igreja, de 300 e pouco até 1500 na Reforma Protestante. Foi um período assim que a igreja viveu dessas trevas, né? Em que muita pouca gente tinha o direito a estudo, a ler as escrituras, a conhecer, até que os pré-reformadores começaram a bater nessas teclas. Savonarola, João Calvino, dentre outros. Aí vem Lutero, né, encabeçando ali a Reforma Protestante, que tiraram esses erros. Então, uma igreja de origem, uma festa de origem pagã e cristã paganizada, que ao meu ponto de vista não traz edificação alguma e não adora a Cristo em nada. Então, para o cristão incorporar ela dentro das suas festividades, não há respaldo bíblico,
Não há motivo, porque ela foi uma festividade lá no século VI. É uma tradição de homens, né? E que para o cristão protestante, assim, eu vejo que mesmo o pecado sendo o aspecto religioso, mas é a mesma coisa de você tirar o aspecto religioso do carnaval, que é a adoração a Dionísio. Carnaval é mais ou menos isso? Carnaval é. A adoração, a origem pagã do carnaval era os bacanais, né? Era o deus Baca, que era Dionísio na cultura grega. Então, a origem do carnaval era os bacanais, que era a festa ao deus Baca, né? Eita, aí é uma bagunça. Era festa regada a sexo e bebidas. Uma bagunça, né? Verdade. Promiscuidade. E a Igreja Católica também pegou dessa festa e tentou cristianizar, tanto é que tem a Quaresma, a Quarta-feira de Cinza, que é tudo relacionado ao carnaval, né? Quarta-feira de Cinza e tudo isso é festividade católica. E, ao meu ver, é um erro tentar conciliar, porque a gente vai se secularizando, se paganizando, e daqui a pouco o Halloween está dentro das nossas festas, daqui a pouco nós estamos dentro da igreja comemorando a bruxaria, que é o Halloween. Aí o carnaval, a festa que tem origem, festa ao deus Baca, na cultura romana, que na cultura grega era Dionísio, que era o deus do sexo, né? E os bacanais, a festa ao deus Baca, era toda essa orgia toda que a Igreja Católica tentou para ter ali evitar um caos social, porque as pessoas, os ricos se vestiam de pobres, os pobres se vestiam de ricos, os homens de mulheres, e ficava aquela desordem social, sexo ao ar livre. Uma bagunça e tudo total, isso, né? Uma bagunça e tudo desorganizado. E foi um erro a Igreja Católica tentar trazer, e a Igreja cristã comete o mesmo erro hoje. Muitas, né? Cristão protestante, estou falando aqui, porque tem um cristão católico e um cristão protestante. Então, o cristianismo católico se paganizou com tudo isso, e o cristianismo protestante hoje, quando tenta incorporar essas festividades à sua liturgia, se paganizam também. Por quê? Porque se eu dou brecha para a festa junina, por que não o carnaval? Que tem quase a mesma origem, que tem a mesma origem pagã. Verdade. E que tem a mesma origem e foi incorporada da mesma forma dentro do cristianismo. Dentro da sua fala aí, a irmã Raquel, ela pergunta: foi nesse período que a igreja apostatou-se da fé? O período que a igreja viveu densas trevas, assim, no sentido de iluminação e de fidelidade à palavra de Deus, minha irmã, foi nesse período de 320 em Constantino até 1500 na Reforma Protestante. É um período de 1200 anos em que a igreja se corrompeu de várias maneiras, vendendo indulgências, criou-se a doutrina do purgatório, criou-se, nesse período foi a canonização dos santos, foi incorporado essas festas a Deus Sol, a mudança do mandamento do dia do sábado para o domingo, foi dentro desse período. Tá lá, né? É só a Bíblia católica que tem lá a mudança no quarto mandamento. Foi incorporado o dominguismo dentro da igreja. Nesse período, mudança do dia de guarda, que os cristãos continuaram observando o quarto mandamento até Constantino mudar tudo isso. E dentro desse paganismo todo entrou a venda de imagem, escultura, né? Os pagãos agora não ganhavam mais dinheiro vendendo as suas estatuetas dos deuses pagãos, porque todo mundo era cristão, porque o imperador oficializou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Cristão. Então todo mundo era cristão forçado. Oh, Deus. E agora como ganhar dinheiro? Agora vamos vender imagem de santo. Vamos canonizar. Aí começou a canonização. Começou a venda de indulgência, a doutrina do purgatório. O inferno foi criado nesse período. O inferno literal. Para pôr medo nas pessoas. O diabo com tridente. E chifre, né? Foi criado, foi tudo isso, foi invenção da Igreja Católica dentro desse período de 1200 anos. 1200 anos é muito tempo. Enraizou isso na mente das pessoas, e mesmo o protestantismo tendo tirado a igreja de dentro da Igreja Católica,
muitos ainda carregam a herança da Igreja Católica em algumas doutrinas, domingo, em algumas doutrinas, É verdade. inferno. Então tudo isso, até nossas traduções são influenciadas pelos tradutores católicos, né? João Ferreira de Almeida. Então há algumas, você vai ver, principalmente nas referências ao inferno, que dentro da palavra grega ou hebraica original poderia ser interpretado de um jeito e de outro. Claro que eu vou entender do jeito da minha cosmovisão e vou puxar a sardinha pro meu peixe. É verdade. Então aí você vai ver lá muitos textos que no original tem um sentido diferente do que está na transliteração. Por quê? Por causa que muitos eles eram católicos. Então eles criam um inferno literal, que era uma doutrina da igreja, né? Tudo isso criado pelos líderes, né, pastor João, daquela época. Isso. Então, foi nesse período, minha irmã, no período de 1.200 anos, em que a igreja foi... ela distorceu e foi mais infiel do que nunca às Sagradas Escrituras. Lembra que Apocalipse vai falar de uma grande prostituta. A igreja se prostituiu nesse período. Glória a Deus. Nosso querido irmão Helenilson Araújo conectado com a gente. Nosso irmão também Francisco Nunes. A irmã Tereza, ela diz: pastor Jonas, o que é porque essa palavra protestante insiste e quero saber o que significa essa palavra protestante, pastor Jonas. Que é o significado dessa palavra? Muito bom, minha irmã. Vou explicar aqui. O protestantismo foi um movimento que nos tirou de dentro da Igreja Católica em 1500, né? 1500, se eu não me engano, ou 1500 ou 1502, se eu não me engano, eu sou ruim de decorar datas. Mas em 1500, a Igreja protestante, que é a igreja evangélica, né, que nós conhecemos, que não é a católica, saiu da igreja católica há 520 e pouquinhos anos. Por quê? Por causa desses erros doutrinários, por causa dessas interpretações, por causa dessas distorções, por causa desses inúmeros heresias, né, que foram sendo inventadas, né, por homens dentro da igreja católica. Aí protestante nasce de protesto, né? Isso, discordar. Discordar. Aí alguns homens de Deus, levantados por Deus de dentro da igreja católica, monges católicos como Calvino, Savonarola e os que eu lembro aqui, mas teve mais pré-reformadores que lutaram e combateram esses erros da igreja e não conseguiram mudar. O que eles queriam? Uma reforma. Eles queriam reformar a igreja, mas não conseguiram mudar. Foram até expulsos e perseguidos, como Martinho Lutero, que ele, ao protestar contra a igreja, foi excomungado e expulso porque a igreja decidiu não mudar. E então nasce o movimento protestante de protesto, de discordar do que eles estavam fazendo com a palavra de Deus. Nesse período de 1200, de 320 depois de Cristo até 1500, nós vivemos esse período em que a igreja se corrompeu generalizadamente e ficou muito distante do que a Bíblia ensina. E por isso nós saímos dela há 520 e poucos anos e somos chamados de protestantes. Então, protestante é não concordar, é procurar... Quando você vê um protestante protestando contra o governo, ele está discordando... coisa errada que ele viu e não está concordando. Isso, uma coisa errada que ele viu e não está concordando. Então, foi desses protestos, desse movimento de protesto que nasceu a Reforma Protestante. Aí muita gente se identificou com Martinho Lutero, com o que ele defendia, só a graça salva, né? Só a escritura, né? Aí ele vai começar a bater de frente com as heresias e com os erros que a Igreja Católica estava cometendo e coloca lá as suas 91 teses, né? Aí ele é acompanhado por uma imensa multidão que acredita como ele, que ele passa a instruir as pessoas a estudarem, porque
o conhecimento estava só na mão dos monges, né? E a Igreja Católica não permitia com que as pessoas estudassem, aprofundassem na Bíblia para poder escravizá-las. Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Martinho Lutero e Calvino foram incentivadores do conhecimento, das pessoas conhecerem a palavra, estudarem, do estudo, né? E que a palavra, ela liberta o homem da escravidão, da religião também. Amém. Tem outra pergunta para você aqui. Nosso querido irmão Helenilson, ele pergunta assim: na cosmovisão, o que significa pagã e quando começou? Bom, então, o paganismo... Boa, as perguntas hoje estão boas, né? As perguntas hoje estão boas. Então, o paganismo, irmão Helenilson, a parte do Senhor, meu irmão, membro lá da IAP Horizonte. Né? Né? Opa, então, meu irmão, ovelha do seu pasto. Nosso querido irmão Helenilson lá, uma bênção de Glória Deus. a Deus. Então, meu irmão, a questão do paganismo, né? A questão pagã é um próprio termo utilizado pela Igreja Católica, o catolicismo, né? Uhum. Que dizendo que quem não era cristão era pagão. É um termo utilizado até para o batismo. Eles usam isso para defender ou sustentar sua doutrina também de batismo de crianças, né? Isso. Que a Bíblia não deixa, não dá nenhuma margem nem brecha para que eles façam isso, né? Por isso que o cristão protestante, né, que tem essa diferença, tem o cristão católico e o cristão protestante, né, que é o evangélico. Isso. Eles batizam só a partir dos 12 anos, que é quando a pessoa tem entendimento do que é pecado, do que é o corpo de Cristo, ela discerne o corpo de Cristo. Está lá no que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Corinto: aquele que come e bebe sem discernir o corpo é culpado, né? E o que é discernir o corpo? É entender o que é a igreja, entender o que qual é a missão da igreja, qual é o meu compromisso com Deus e o meu compromisso com a igreja. Eu entendendo isso, aí eu posso descer as águas batismais. Mas uma criança nada sabe, né? Tem nem a noção de pecado ainda. Embora seja pecador, mas não tem a noção de pecado. Pecador no sentido que no pecado, igual Davi disse, né? No pecado fui concebido, no pecado concebeu minha mãe, porque todos nós herdamos isso de Adão, né? Então, é um mal hereditário. Todo ser, ele é pecador e ele precisa confessar a Cristo, se achegar a Cristo, no momento em que tiver um entendimento sobre isso. Aí o batismo se dá nesse período, né? A partir dos 12 anos que a pessoa tem um entendimento. E isso é um termo usado no catolicismo, mas o paganismo, irmão Helenilson, também dentro da cultura cristã evangélica, o paganismo é tudo aquilo que o que é pagão. Pagão vem daquilo que não é da cultura cristã. Por exemplo, adoração a outros deuses. Então, quando eu me refiro aqui nas festividades pagãs, eu estou me referindo à adoração a deuses pagãos. O que é deuses pagãos? Que são tudo que é Deus fora do Deus do cristianismo, né? Então, dentro da cosmovisão cristã, o paganismo, irmão Helenilson, é tudo aquilo que é fora do cristianismo. Por exemplo, o que é o paganismo? O paganismo pode ser a religião budista, pode ser lá a religião grega, pode ser os egípcios, que adoravam 600 e tantos deuses. Muito, hein? Né? Então, dentro do panteão de deuses, a gente chama paganismo porque eles estão assim sem luz, né? Eles estão apagados, eles estão porque a iluminação é Cristo, Ele é a luz do mundo. Então, quando a gente fala assim pagão, é tudo que está fora do cristianismo, é considerado pagão. Glória a Deus, um abraço para você que está conectado com a gente. Você que nos assiste hoje pela primeira vez, esse programa é o que a Bíblia diz, todas as quintas, sempre a partir das 20 horas, né, pastor Jonas? 30 minutos, 20 horas e 40 minutos. A gente está chegando para trazer uma palavra para você, sempre um assunto muito bom. E hoje estamos falando sobre festas juninas, né, pastor Jonas? Dentro dessa festa junina, eu posso, meu pastor, participar sem comprometer a minha fé, meu pastor? Oi? Eu posso... Eu lendo aqui os comentários, acabei não ouvindo a pergunta. Deixa eu repetir. Eu posso participar dessas festas juninas sem comprometer a minha fé?
Tem como? Eu fico, Diácono Gildo, com o texto do apóstolo Paulo, né, que diz: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, não é que tirando o aspecto religioso, eu ficando só com o aspecto cultural, Diácono Gildo, que anula a origem e que anula o significado ou o sentido, até o nome que a festa carrega, né? São João, festa de São João, festas juninas. É festa junina, não é festa de São João. Junina porque acontece em junho ou julho. Certo, mas se você for pesquisar a fundo na origem, o nome Junina é por causa de uma deusa que tem um nome parecido, não sei se é Júpiter, porque até os astros eram adorados nas mitologias, dentro do Egito, da Grécia, né, antiga, até os astros eram adorados. Então tem a ver com um planeta aí. Essa deusa aí, eu me esqueci o nome, não sei se é Junas, se é Júpiter, eu não sei como é. Eu sei que a festa, aí depois vem as festas joaninas da Igreja Católica, se você for pesquisar, eles fazem essa alteração, joaninas, por causa de São João, e depois ficou juninas, porque é no mês de junho, porque para sustentar que é uma... Eles colocaram para junho já para isso. Nós estamos, é uma festa de homenagem a João Batista. João Batista é 6 meses... nasceu 6 meses antes de Jesus, 6 meses mais velho. Velhos, né? Então, o nascimento de Jesus é comemorado pela Igreja Católica em quando? 25 de dezembro. E quando é que começa as festas juninas? 6 meses antes, em junho. Então, passou de ser passou do paganismo para o cristianismo, da deusa Júpiter, sei lá, ou é Juna, sei lá qual para Joaninas, que é de São João, né? E depois juninas, que é no mês de junho, para bater com 6 meses antes do nascimento de Jesus, que é comemorado pela Igreja Católica em dezembro. Não que também é um tema para um programa, porque se a gente for entrar aqui em outros assuntos, não que dezembro seja o mês que Jesus nasceu. Então não tem como eu participar sem comprometer muito a minha fé, né, pastor? Olha o comentário aqui da nossa irmã Raquel Edvilson. Não combina, Diácono Gildo, o santo com profano. É verdade. Então, se é uma festa de origem pagã, profana, e que remete à adoração a ídolos e católicos, né, que a gente já saiu de lá, para que voltar? Vamos voltar? A gente já saiu de lá, se a gente já abandonou esses rudimentos, essas tradições humanas, nós vamos voltar para isso? Mas tira o aspecto religioso, fica o aspecto cultural. Mas o que edifica? O que glorifica a Cristo nisso? Eu posso comer comida típica eu posso comer essas comidas, que são a canjica, a paçoca, o milho assado. Posso comer isso aí em qualquer época do ano. Não necessariamente eu preciso ir a uma festa junina para comer milho assado e canjica e paçoca. A irmã Aurélia Carvalho, ela diz, e sem falar das comidas consagradas aos ídolos. Tem isso também, pastor Jonas? Isso, quando tem o caráter religioso na festa, porque como eu falei... aqui é o Diácono Márcio, ele fala, tá no Facebook. Da esposa dele, Márcio, né? Diácono lá da Mangabeira. Pai do seu meu irmão. Ele é bom. Bênção de Deus aqui na doutrina. Uma vez eu fiz aqui um comentário. Enquanto você não responde, já que aqui era a irmã Aurélia e é o Diácono Márcio, o irmão Helenilson, ele diz também que ele não é lá da IAP de Horizonte não, viu? Ele é lá da IAP Primavera, lá no leste do Mato Grosso, viu? Meu irmão, pelo nome aqui eu confundi com o nosso Helenilson lá do Horizonte. Me perdoe, meu irmão. A paz de Cristo. Amém. Então vamos lá. Por que, pastor Jonas? O comentário lá do Pronto, a questão da Márcio. Comida consagrada aos ídolos. Tem também, principalmente aqui no Ceará, no nosso Nordeste, ele se fortaleceu muito o aspecto cultural da festa, né? Que é a questão caipira e as comidas típicas. Você não vê muito hoje as rezas, as preces, as simpatias, mas em algumas localidades e estados ainda existe. Então, quando eu participo de uma festa em que já o nome é consagrado a São João, já fica difícil, né? Porque já tem no nome
Não é nem na origem. Tira a origem de lado. Porque se a gente for ver, há muitas coisas que foram originais a festas pagãs ou coisas pagãs que a gente usa no nosso dia a dia. Tá certo, tira a origem lá. Abandona a origem pagã da coisa, né? Por exemplo. Mas vamos lá para a questão religiosa, né? Que não tem como desvencilhar. Porque até o nome está ligado ao santo, né? Isso, né? São João, festa junina, ao São santo. João. Então, essas comidas típicas lá, se faz prece, se faz oração. Então tem essa questão da comida. Eu creio que não muito hoje é forte isso, ao longo dos anos tem diminuído essa questão, e Paulo vai falar aos cristãos de Corinto que o ídolo nada é, né? Não é a questão em si, diácono Márcio, diácono Gildo, da comida em si, não é nem sacrificada, é consagrada ao ídolo, né? Porque o ídolo nada é, mas é a questão de que lá tudo é em homenagem. A Igreja Católica deixa muito claro nisso, né? Tudo é... Joaninas, festas joaninas de São João. São João é um santo católico, mas lá também há adoração e preces a Santo Antônio e tal. Da maçã do amor, barraca do beijo. Tudo isso é incorporado à festa, às fogueiras, às quadrilhas. Tudo isso é incorporado às festas, né? Fora isso que nós estamos falando. Então, tudo isso traz essa origem também religiosa, né? Então, dentro da origem religiosa de adoração a ídolos, e se lá o próprio nome e o que é feito lá remete à adoração a ídolo, claro que as comidas também são consagradas a ídolo, embora não seja o problema pior. Não seja o problema. A questão da comida que Paulo instruindo aos cristãos, ele vai dizer, alguns cristãos, a comida é consagrada a ídolos, né, sacrificada a ídolos e tal. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o ídolo nada é. E por trás do ídolo tá... E o pior, né? Assim, para os cristãos não ficar com medo, né? Mas por trás do ídolo, o ídolo nada é, mas existe uma ação demoníaca. Isso, né? Tem alguém atrás, por trás, né? Existe ação demoníaca camuflada mesmo. Então, principalmente no aspecto dentro dessas festas de bruxaria e de simpatia. Verdade, né? Tem muita coisa por trás. Já que o ídolo nada é, o próprio demônio, as potestades, né, demoníacas, eles se aproveitam disso para incorporar esses elementos na festa, que é a questão da simpatia, da bruxaria, que é esse negócio de botar santo de cabeça para baixo e fazer simpatia tal. São Antônio, conseguir relacionamento, né? Então tudo isso está dentro do contexto da festa. E o irmão Helenilson, ele ainda acrescenta aqui, ele diz, lá elas até passam nas brasas da fogueira de São João e dizem que é fé. E na verdade é fé empregada de forma é fé pregada de forma errada. E um Deus errado. Deus é verdade. Muito bom o seu comentário, meu irmão. Obrigado pela contribuição. Isso reforça mais a resposta, né, pastor João, que não convém, né, a gente ir lá, que é um perigo até a gente comprometer a nossa fé, né? Isso lá, glorificar Deus, glorificar Jesus Cristo, a Deus em quê? Nada, né? E quando a gente está num ambiente desse tipo, dentro dessas festividades, ou até incorporamos ela, algumas igrejas fazem isso, incorporam ela nas suas festividades e liturgias, aí o carnaval já entra ali dentro. Porque assim... Até os ritmos já é parecido, né? Não, e se a festa junina pode, qual é a diferença pro carnaval? Se a origem também é pagã, o cristianismo se paganizou com ela, quando tenta incorporar dentro da sua liturgia. A Igreja Católica fez isso no período de trevas da Igreja Católica, né, que ela se corrompeu e ainda, né, não saiu desses erros, porque ainda continua com a festa junina, ainda continua com a adoração a ídolos, continua com a doutrina do purgatório, né, e mesmo que abafada ali,
e ela que plantou essa questão do inferno literal para colocar medo nas pessoas, e tudo isso, né? Que esses erros que continuam a persistir, né? Dentro da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela se corrompeu, e com essas festividades também fazem parte da corrupção da Igreja Católica, né? Incorporar carnaval, a festa ao Deus Baca, os bacanais que eram feitos dentro da sua liturgia religiosa, ao Deus Dionísio, Deus do sexo, né? Tá lá dentro do carnaval, e o contexto é pagão e que foi cristianizado da mesma forma. Junina também era pagão, que foi cristianizada. Aí a gente, carnaval não pode, mas festa junina pode. Aí daqui a pouco a igreja tá também com carnaval, com festa junina, como já tem muitos cantos. Aí depois do carnaval não se contenta com a festa junina, começa o carnaval gospel. Depois não se contenta com o carnaval gospel, tem o Halloween gospel. Bruxaria, adoração a cadáveres, né? Aos mortos, que também é proibição bíblica. Aí vamos lá. Aí depois os cristãos mais que participam desse tipo de programações estão na carne. Necessariamente. Não tem nada que edifique, não tem nada que glorifique a Cristo dentro dessas festividades. E daqui a pouco vai ter que fazer, sabe o quê? Para segurar esses crentes? Rave gospel, balada gospel, barzinho gospel com cerveja sem álcool. É isso que está acontecendo. E vai todo mundo pro... Pronto. Aí eu quero ver se tem o céu, se tem o inferno gospel. Talvez tenha, né? O inferno gospel. Meu irmão, aí fica difícil. Vamos ler alguns... Só uma brincadeira aqui. Vamos ler alguns comentários aqui que eu achei interessante. O irmão Márcio, ele diz: ainda pede ajuda ao santo para conseguir se casar. Só uma pergunta: e se o casamento dá errado, de quem é a culpa? Aí vão culpar Deus, já que eu não mais. Com certeza, viu? A nossa irmã Raquel Edvils, ela diz que saia a festa junina e continua com a festa julina. Saia a festa junina e continua com a festa julina. Explica melhor aí, nossa. É porque é no período de junho e julho, né? Julina, aí boa, irmã Raquel. Aí muitos dizem assim, não, a festa junina não, mas a de julho dá certo. Isso aí. Quem está conectado aqui é o nosso querido irmão Aldair Pascoal. Esteve aqui com a gente no programa passado, né? Nosso querido baixista lá da IAP Horizonte. Ele diz, programa abençoado. Obrigado, meu irmão. O nosso irmão Helenilson, ele ainda comenta e diz aqui: e aí, meu irmão, o que dizer de algumas igrejas evangélicas que fazem festa caipira? Será que difícil se libertar da raiz católica? Rapaz, meu irmão, agora você foi no cerne, você foi no profundo. Comentário agora. A herança católica é difícil de se libertar. A igreja evangélica brasileira no geral, ela herda uma herança da igreja católica muito forte. E essa é uma delas, né? Essa é uma delas. As questões das tradições, das festividades católicas, né? Vamos lá, herdaram tanta coisa, né? E precisaria ter uma reforma da reforma, né? A reforma foi muito boa? Foi, mas bateram nos erros principais. Mas dentro dos erros doutrinários e teológicos, tem muitos outros. E eu já vi até crente aí dizer que a igreja católica é nossa igreja co-irmã. A minha não. A nossa não. Graças a Deus, pelo menos a promessa, a igreja que esse negócio de co-irmã é complicado. Pelo menos a promessa, a igreja que nós que congregamos, né? Não é aqui defendendo placa de igreja nem religião, não é isso. Mas pelo menos a nossa, eu digo com toda certeza que não tem nada a ver mais. Nós abandonamos de vez o catolicismo, mas algumas precisam da reforma da reforma. Por quê? Por causa disso. Como nosso irmão comentou, irmão Helenilson, há uma herança, principalmente na mudança do dia, que foi feita em Constantino, principalmente nas tradições, nas doutrinas de homens, né? Essa questão dessas festas que foram cristianizadas, trazidas do paganismo, muitos
aí trazem para a sua liturgia também, muitas igrejas, e a questão no abandono dos mandamentos, né? É verdade. Principalmente. Então, o inferno literal, né, é uma invenção da Igreja Católica. Se você for pesquisar a história da igreja, você estudar um pouco de história da igreja, você vai ver que a invenção do inferno literal, o diabo com tridente e chifres, quadros, eles pintavam para atormentar as pessoas, para